E nós vamos, irmãos, a palavra. Abra sua Bíblia do Salmo 46 e nós vamos ler apenas o versículo 1. Salmo 46, versículo 1. O tema dessa mensagem, o título é Em Tempos de Tribulação. Em Tempos de Tribulação. Salmo 46, 1, e eu lerei a atualizada, a revista atualizada. Salmo 46, 1. O texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vamos ler juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém. Irmãos, não faz muito tempo, acredito que no mês de junho, nós trouxemos palavra bíblica no Salmo 40, versículos 1 a 3, um grito de socorro. E agora nós trazemos mais um salmo, porque os salmos nós aprendemos no estudo teológico que eles não trazem o embasamento doutrinário, porque é considerado livros poéticos, não é? Dentro da literatura bíblica, mas não é por isso que não deixa de trazer ou não traz os princípios da palavra. Então a experiência do salmista é a experiência também que por extensão nós vivenciamos em maior ou menor grau. Nós sabemos da experiência que muitas vezes, lendo o livro de Salmos, nós nos identificamos muito com essa leitura. Determinados salmos, e esse não é diferente. Esse salmo, irmãos, a autoria dele é atribuída aos filhos de Corá. Os filhos de Corá, o Corá e os seus filhos, a sua família, eram levitas do Senhor. Lá na antiga aliança, no templo de Jerusalém, eles eram responsáveis para louvar ao Senhor pelo canto, pela música, pelo serviço da casa de Deus. Então esse salmo aqui não é um salmo davídico, mas é um salmo de canto. Eles entoavam esse salmo. Os filhos de Corá puderam fazer esse salmo, e eles entoavam como música lá no templo. E provavelmente, irmãos, esse salmo foi composto, Salmo 46, nós só lemos o versículo 1, mas o Salmo 46 provavelmente foi composto em um momento de crise nacional. Alguns comentaristas, nós não temos a real precisão desse fato, mas se remetem àquela tentativa de invasão lá do exército assírio em Jerusalém, lá com Senaqueribe, não é? Diante daquele reinado do rei Ezequias. Então era um salmo que foi criado diante de um contexto de apreensão, de um contexto de perplexidade, diante da perspectiva de um caos, possível caos da nação israelita. E esse salmo surge, irmãos, como uma declaração de confiança em Deus, mesmo diante das tribulações. Ele surge com essa declaração, com essa afirmação em Deus, mesmo diante de um possível cenário de caos. É uma afirmação, não é uma suposição. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, diz os filhos de Corá, socorro bem presente nas tribulações. E nós, irmãos, então nessa noite entendemos que a necessidade da exposição diante desse salmo em algumas situações de tribulação que nós passamos, porque a experiência de tribulação não foi só do povo de Israel, ou não é de alguém lá na antiga aliança no passado, ou alguém hoje apenas de forma individual. Não, todos nós vivenciamos, e independentemente de credo, de crença, independentemente do contexto que nós passamos, da situação que enfrentamos, repito, em maior ou menor grau, nós temos o que chamamos na Bíblia de tribulação. E o primeiro ponto a ser destacado em relação a esse em meio à tribulação, ou a tribulações, é que em tempos de tribulação, nós precisamos buscar
mais a Deus. Então, em tempo de tribulação, busque mais a Deus. Se você já passou, tem passado, ou irá passar por tribulação, tribulação é adversidade, são situações que vêm, elas muitas vezes não mandam um anúncio, elas vêm de forma inesperada, elas muitas vezes tiram como que o piso em que estamos, tiram muitas vezes e tentam minar a nossa fé, mas nós sabemos que diante de um contexto de tribulação, nós precisamos buscar mais a Deus. E note o que o texto do Salmo 9 e 10 diz. Ele diz: o Senhor é também alto refúgio. Eu queria que os irmãos lessem comigo. Vamos ler juntos? Dá muito bem, vamos lá. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Irmãos, esse salmo aqui nos incentiva, ele nos mobiliza a buscar a Deus no momento de tribulação, no momento de adversidade. Porque em tempos de tribulação, nós podemos nos sentir oprimidos. E aqui é importante fazer uma diferença entre oprimido, estar oprimido, e estar opresso. Tá certo? Estar opresso é uma questão que nós passamos também, mas que a opressão ela vem necessariamente ali, a fonte dela pode ser os fatores da vida, algum fator, mas ela também tem uma origem, ela pode ter uma origem diabólica, em termos de opressão, não de possessão. Então esses oprimidos aqui, já é o resultado daquele que sofre a opressão, aquele que está diante de uma tribulação, de uma adversidade. E são nesses momentos que nós devemos buscar mais a Deus. Pode ser que a tribulação possa afastar alguém de Deus. Pode ser. Pode ser que alguém com uma doença, um diagnóstico, ou com uma dificuldade, com problemas em outras áreas da vida, pode ser que em vez dela buscar o Senhor, em vez dela se consagrar, se debruçar sobre Deus, em vez dela buscar o auxílio divino, ela possa ter totalmente uma aversão a isso. Ela ficar revoltada, como hoje, e não é novo isso, ficar revoltada com Deus. Porque no entendimento nosso, Deus é aquele serviçal, é aquele que nós clamamos e Ele tem que atender as nossas orações, os nossos pedidos. E nós sabemos que isso acontece, mas Ele não está sujeito à nossa vontade, porque Ele respeita as leis que fez. Deus respeita. Se alguém vai em alta velocidade, de forma descontrolada numa rodovia, e tem um acidente trágico, não queiramos, estou aqui para advogar Deus, não queiramos nós colocar a culpa em Deus, porque Deus quis, porque é que Deus permitiu. Foi uma lei que foi quebrada. Quando há uma intervenção divina, de uma lei que foi quebrada, aí nós chamamos isso de milagre. Mas o milagre não ocorre corriqueiramente. Não. O milagre ele ocorre de forma pontual e específica. Mas nós entendemos, irmãos, que são nesses momentos que nós devemos buscar a Deus. Se alguém pode ficar diante da tribulação, avesso às coisas de Deus, talvez não pisar os pés, mas nunca numa igreja para ouvir um pastor pregar. E talvez dos seus lábios não saia mais nunca uma oração ou um hino de louvor. Mas nós sabemos, irmãos, que parece que é fato que nós buscamos muito mais a Deus quando as tribulações vêm, quando as adversidades vêm. Nós buscamos mais a Deus, nós clamamos a Deus mais. Às vezes não é nem conosco, é com alguém que está intimamente ligado a nós, como filho, como uma filha, como um irmão de sangue, como um irmão em Cristo, como alguém que nós conhecemos de perto. Então nós buscamos mais a Deus. E, de fato, esse é um primeiro ponto a ser observado. Diante ou em meio à tribulação, busquemos mais a Deus. Busquemos a Deus. E o buscar a Deus não é com uma lupa, que muitas vezes estudiosos procuram, como se fosse assim algo tão difícil de ser encontrado. Não. O próprio Deus se apresenta. Ele vem ao nosso encontro, porque Ele tem todo o interesse
em poder nos dar auxílio na tribulação, e auxílio na tribulação não entendamos nós como a isenção de tribulação, não, mas Ele entra conosco na tribulação, Ele entra conosco na adversidade, Ele nos dá força para que possamos enfrentar as lutas, é nesse sentido. E nós percebemos então, irmãos, que pelo Salmo aqui, Ele jamais abandona os que o buscam, não abandona. Que Deus maravilhoso. Talvez você em tribulação você não possa perceber, como também às vezes eu não percebo. E a gente pensa que Deus está longe, Deus está distante, Deus não está se importando conosco. E nós oramos e ficamos até assim, às vezes, sem respostas, porque nós queremos as respostas que elas venham de acordo com aquilo que nós entendemos, mas Deus jamais abandona aquele que busca. Esse é um primeiro aspecto a ser destacado. Está enfrentando tribulação? Conhece alguém que está enfrentando tribulação? Fale para ele, fale para ela, diga, busque mais a Deus. Busque mais a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, diz a Escritura. Invocai-o enquanto está perto. Ele não está longe, Ele está perto. Ele é Deus, pode estar distante, como algumas pessoas pensam. Veja que coisa, alguém que é pleno potenciário, um Deus onipotente, um Deus que lida com as situações de todo o universo e além. Nós percebemos que às vezes as pessoas dizem, não, Deus está muito ocupado. Será que aqui em Aracaju, Ele vai estar olhando para mim como? Diante de tanta coisa aqui e diante de tanta gente. Nós estamos equivocados se pensamos assim. Por isso devemos buscar mais a Deus em meio à tribulação. Segundo, meus irmãos, em tempos de tribulação, descubra quem são os verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos. E o texto de Provérbios 17, tão conhecido, vamos ler juntos. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Em tempos de tribulação, procure identificar os verdadeiros amigos. Aliás, você não vai ter muito trabalho não. Sabe por quê? Porque em tempos de bonança, as pessoas se chegam a nós, elas dão tapinha no nosso ombro, elas acalentam, o português maravilhoso, elas acalentam o nosso ego às vezes. Ela vem para a gente e diz, olha como você está maravilhoso e tal, e pinta-nos muitas vezes de uma situação que nós ficamos como que num pedestal. Mas isso na bonança, isso quando está tudo bem, isso quando ele pode ou ela pode precisar de você. Mas diante da tribulação, quando muitas vezes as fontes se secam, quando você precisa de um ombro amigo, quando você precisa de alguém, de uma mão amiga, de alguém que lhe dê suporte, e não é nem financeiro, é suporte de oração, de ânimo, alguém que esteja ali dentro, perto de você, alguém que esteja próximo, alguém que lhe conhece de fato. Às vezes, irmãos, pode-se contar nos dedos das mãos, porque a tribulação ela afugenta os amigos que se dizem amigos. Então, nós percebemos que por causa de às vezes até de uma ferida, né? De uma discussão. Eu vou dizer uma coisa para você, se você tem um amigo de verdade, se são amigos, já discutiram em algum momento. Já. Porque o fato de serem amigos não quer dizer que nunca discutiram, que quem sabe até em algum momento ficaram um bicudo com o outro, se afastaram temporariamente, não é? Mas nós sabemos que depois houve o reencontro. Por quê? Porque quem é amigo não fica alisando o ego, não fica tentando ser politicamente correto com aquele que é amigo. Ele vai e fala, não fala de forma deseducada não, mas diz a verdade. Por quê? Porque quem é amigo conhece o outro. Amigo, quando entra na nossa casa, ele não pede licença, não é? Ele vai e é alguém da casa, vai lá dentro no íntimo, ele tem acesso não apenas à sua casa, mas ele tem acesso à sua vida, porque você deu abertura. Se é amigo, você abriu o coração para ele em algum momento. Mas às vezes, por causa de uma ferida, de uma afronta, de um desentendimento, nós perdemos a comunhão com amigos
irmãos, perdemos a comunhão. E se foi refeita, se foi restaurada, oh, glória a Deus. Mas quem sabe alguém que era muito amigo, pessoas que eram amigos de verdade, por causa de uma situação como essa, uma palavra que não deveria ser falada, uma ação, uma atitude que não deveria, um comentário que não deveria ser feito, mas que foi feito, porque chama a atenção quem é perfeito nessa vida. Mas aí o outro, quando ouve, diz: olha, mas nunca eu quero ver, nem pintado de ouro, né? Como às vezes a gente diz. E as relações de amizade são rompidas, e quem sabe, você conhece, ou quem sabe, você passou, mas nunca foram restauradas. Mas nunca. E aí se chega à conclusão que aqui nós não vamos entrar no mérito. Havia uma verdadeira amizade, mas a dor, a mágoa, o dano foi tão grande, maior do que a amizade. E nós sabemos que a amizade verdadeira, ela não fica se rompendo, ou ela não se rompe com questões, não quero minimizar o dano, mas por questões que muitas vezes nós precisamos perdoar, aceitar, conviver. Ou coisa difícil é falar sobre perdão. Mas irmãos, diante do meio de uma tribulação, em meio à tribulação, identifique verdadeiros amigos. Olhem quem são os verdadeiros amigos. Porque quem sabe teve gente lhe dizendo que você é amigo e ele é seu amigo, sua amiga. Mas que o tempo dirá, a tribulação dirá, a prova dirá se de fato são. Se de fato são seus verdadeiros amigos. Às vezes no mesmo ambiente de trabalho. Ele está esperando a oportunidade, como já disse, reitero em alguns momentos de pregação. Ele está esperando uma falha sua para puxar o tapete para você cair. Porque tem gente que não é verdadeiro amigo, para que ele possa subir, tem que alguém descer. Ele não aceita que dois subam. Você tem que descer, para que ele possa subir. Então esse é um segundo ponto. Então em meio à tribulação, busque a Deus mais e identifique os verdadeiros amigos. Identifique os verdadeiros amigos. Terceiro, meus irmãos, em tempos de tribulação, fique atento às armadilhas do diabo. Fique atento. Eu sei que tem gente aí que vê diabo em tudo. Às vezes o erro é da pessoa, ou é de outro, ou é uma situação humana, é algo que faz parte da vida, e se vê diabo em tudo. Mas nós não vamos super espiritualizar as situações. Mas quem somos nós para minimizar os ardis do diabo? É você que vai dizer: não, isso não acontece não. Tem alguém até que o advoga. E há um entendimento religioso, não é? Um segmento religioso que acredita até na restauração de Satanás, do diabo. E que ele é nosso irmão. E nós não temos base nenhuma da Bíblia para dizer isso. Dentro dele surgiu o desejo de ser igual a Deus. E ele, de fato, saiu de onde estava. E não é dado aos anjos, isso nós aprendemos em teologia bíblica, e é fato. Não é dado a anjo nenhum, e ele é um anjo criado, não é? A questão de se arrepender. O direito de arrependimento ao ser humano Deus deu. Olha que bênção. Mas um ser criado, um ser angelical, não é dado o direito de arrependimento. E outra coisa, quer saber mais para a gente fechar essa questão? Na índole dele, não conta arrependimento. Ele está muito bem certo daquilo que ele é. Então, em tempos de tribulação, fique atento às armadilhas do diabo. Vamos ler o texto de Lucas, que está projetado aí, 22, 31 a 33. Vamos ler juntos? Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão,
para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até a morrer ao seu lado. Satanás, irmãos, tem peneirado gente, e tribulação tem tudo a ver com peneira. Tribular atribulado, atribulação ou tribulação, é justamente lá na língua hebraica o ato de peneirar, peneira mesmo, onde se saem as palhas e fica só a semente. É burilar, é peneirar. Simão Pedro estava sendo requisitado para ser peneirado pelo diabo. E Jesus disse claramente no texto que lemos que ele orou por Pedro. Olha, ele rogou a Deus por Pedro. Um ser, aliás, que é Deus, plenamente homem e plenamente Deus, ora, revestido de humanidade como Jesus estava, ele ora por Pedro. E pede que fosse poupado daquele momento. Mas Pedro, não entendendo bem, ele disse: Senhor, eu estou decidido, eu estou pronto, eu estou preparado para não apenas ir contigo, mas para morrer contigo, se necessário for. E não estava preparado coisa nenhuma, nós sabemos. E o versículo que se segue, o versículo 34, que não lemos, Jesus olhando para ele disse: Pedro, o galo vai cantar daqui a pouco, nessa madrugada, 3 vezes e você vai me negar. Você que está tão seguro aí, tem gente que parece ser tão segura, né? Nas afirmações, não, eu não abro mão. É bom a gente pensar muito naquilo que a gente afirma. Porque assim, nós na realidade precisamos afirmar, mas não com a prepotência. Porque Pedro estava se colocando ali na posição de maior do que todos os discípulos. Não, ainda que todos lhe abandonem, Senhor. Eu não, eu sou especial. Eu não vou fazer isso jamais. E nós percebemos, irmãos, que quantas pessoas, elas estão sendo peneiradas pelo diabo, atribuladas. E inclusive crentes, com tentação e opressão, sendo peneirados. Fique atento, porque as armadilhas do diabo não são feitas abertamente assim. Ele não coloca o plano de ação dele para que você saiba. Sorrateiramente ele vai trabalhando. Sorrateiramente ele vai minando, ele vai chegando, ele vai apresentando propostas. Nós estamos no mês da juventude, mês de agosto, tivemos o congresso semana passada. Eu quero aproveitar e lembrar aqui aos jovens, não apenas os jovens, nada, todos. Porque essa coisa, meu irmão, principalmente fala a homens, né? Fala a todos, mas aos homens. Não tem essa coisa de idade não, viu? Não, eu já passei dos 60, dos 70. Não, meu irmão. Nós somos tentados não apenas em áreas sexuais, mas em outras áreas da vida. E nós devemos estar atentos, porque esses ardis do diabo, essas armadilhas, essas arapucas, elas não surgem assim de uma hora para outra, não. Vem sendo minadas sorrateiramente, diariamente. É alguém que não tem pressa. Porque eu já ouvi gente dizendo: parece que Deus não tem pressa nenhuma em atender, às vezes, algumas petições nossas. Quem disse a você? Satanás é que não tem pressa. Porque ele vai sempre, cada dia, alimentando, colocando uma seta, um ardil, armando arapuca para você cair, se você vacilar. Fique atento, porque as armadilhas do diabo são feitas sorrateiramente. E Jesus, irmãos, nesse texto de Pedro, nos dá um consolo tão grande, porque ele foi, mas o Espírito Santo veio, né? Por isso que ele diz: eu vou, mas o Espírito Santo, o Consolador, virá. E é aquele que intercede por nós, é aquele que clama por nós, é o nosso intercessor. Eu sei que nós oramos pelos outros, mas o nosso intercessor por excelência é o Espírito Santo.
Em quantos momentos da nossa vida que nós estamos vulneráveis, plenamente vulneráveis, e o Espírito Santo de Deus intervém, intercede por nós, clama, Ele geme por nós, porque Ele sabe, irmãos, que muitas vezes nós nem percebemos as armadilhas que estão nos esperando no meio do caminho. E Jesus é o intercessor, e Ele disse a Pedro: Pedro, eu estou intercedendo por você, estou orando por você, para que a sua fé não desfaleça, para que você não vacile na fé. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, vai saber agora, para jamais esquecer. O interesse de Satanás é atingir a nossa fé. Atingindo a nossa fé em Deus, ele tem uma conquista enorme. Porque a nossa fé em Deus é a ponte que nós temos que nos liga a Deus, e em tempos, e em todo tempo, e principalmente em tempos de tribulação, é o que nos faz buscar mais a Deus, é o que nos faz clamar ao Senhor, é o que nos faz procurar ter uma vida de clamor, de intercessão, buscando auxílio de Deus. E como é que isso vai acontecer se você tiver com a sua fé machucada, a sua fé doente, a sua fé nocauteada, atingida, e em vez de fé, sabe o que é que brota? Brota incredulidade, que é o antônimo, é o oposto da fé. Brota a murmuração, brota o rancor, a mágoa, inclusive até de Deus, a quem não vemos. Então, em tempo de tribulação, fique atento às armadilhas de Satanás. Não vacile, não vacilemos nós. Mas, irmãos, já chegando quase que ao final essa palavra, em tempos de tribulação, desenvolva maturidade cristã. A tribulação, ela não vem em vão. Ela vem e é uma oportunidade para nós desenvolvermos maturidade cristã. Essa maturidade cristã que está além da quantidade de anos que você tem na igreja. Esse ano, agora em setembro, dia 14 de setembro, quando vamos ter batismos aqui, pela graça de Deus, eu farei 45 anos que fui batizado, aqui no templo embaixo. Mas isso não tem nada, não vale nada 45, 50, 60, como nós temos alguns irmãos aqui queridos, com 60 anos, 70 anos, quem sabe, de vida cristã, não importa. Não é uma questão de quantidade de membresia de igreja, não. Não é uma questão nem de quantidade de idade, embora aquele que vive mais se espera que seja mais experiente na vida, não é? Se espera. Mas nem isso tem a ver. Porque podemos encontrar maturidade, irmãos, cristã, em um adolescente, em um junior, num jovem. Podemos encontrar. Então, em tempo de tribulação, aproveite para desenvolver maturidade cristã. Esse texto de Efésios é maravilhoso. Vamos ler juntos Efésios 4,13? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingido a medida da plenitude de Cristo. Aqui no texto seguinte, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: olha, não sejamos mais como crianças, que são levadas para lá e para cá. E nós sabemos, irmãos, que crianças, elas ensinam lições maravilhosas. Maravilhosas. Mesmo na questão da infância, ali, limitadas como são no sentido de vir, não é? Porque não são responsáveis, precisam ser tutoriadas, cuidadas, nós pais sabemos disso. Mas nós aqui entendemos plenamente que a criança, embora ela tenha a capacidade de nos trazer lições preciosas, principalmente de humildade, de laços que foram quebrados ali momentaneamente com coleguinha, com amiguinha, mas note como eles voltam depois a brincar juntos.
fazem birra de um lado e outro, choram, esperneiam, mas depois estão ali brincando. E os pais, quem sabe, de um e de outro, com raiva um do outro. Os pais é que ficam, porque o fato de sermos adultos já traz esse impedimento. Mexa comigo, mas não mexa com meu filho. Mas nós sabemos, irmãos, que crianças, elas precisam ser conduzidas. Elas precisam ser tomadas pela mão e conduzidas. E para quem tem filho autista aqui, me permitam, não é? Eu que estou aí nesse barco, e que durante essas 2, 3 últimas semanas, levando Sônia, é bom que Sônia está ali, eu não estou criando nada, né? Levando Isaac para a terapia todo dia, exceto sexta, mas de segunda, até segunda-feira, eu digo, Senhor, meu Deus, segunda-feira é aquele dia que a gente, eu não sei se outros pastores, pastor Cláudio, não acontece isso não, mas eu amanheço de molho mesmo. O único dia da semana que eu durmo mais cedo é o domingo, já chego pronto para o berço. Você toma banho, uma comidinha ali de leve e berço. Se eu ficar acordado, não vou ficar muito tempo. Pesa aqui toda a atividade da semana. Mas no caso dos autistas, independente, e principalmente do chamado suporte 2 e 3, né? Eles precisam ser conduzidos mesmo, porque eles não têm a dimensão de perigo. Estacionei em frente à clínica, Isaac do meu lado, ele já bota cinto e tudo, tira cinto. Eu digo, meu filho, não abra a porta. Não abra, papai vai dar a volta e vai aí abrir para você sair. Não abra. E tem criança assim, você disse não para a criança, tem que dizer sim. Porque enquanto ela não fizer, é um chamariz até, né? Aí quando desci, olhando para ele, desci pela frente olhando, mas aí ele já tinha aberto, graças a Deus, o carro está um pouco longe. Porque senão, quem sabe, ia passar e levar a porta e eu ia pagar a minha porta e o carro de lado. Mas elas precisam ser conduzidas. Elas precisam ser conduzidas. E o texto diz aqui que a criança não tem um poder de decisão. Ela não tem maturidade para tomar. Por isso que eu fico muitas vezes lá em casa, procuro policiar, procuro falar. Uma coisa é o adolescente, é o jovem, mas a criança, você não tem que perguntar algumas coisas para ela. Se ela quer ir para a escola naquele dia, se ela quer ficar em casa. Não, vai para a escola. Se tiver com alguma enfermidade, que vai ter que tomar medicação, ir para o médico e tal. Mas a criança não tem algum poder de decisão. Até para a igreja. Meu filho quer vir para a igreja hoje, quer ir para a igreja naquele domingo. Não, levar. Porque depois isso faz grande diferença. E não é forçosamente não, e eles gostam. Olha, doeu o meu coração, irmãos. Eu não sei nem porque entrei aqui, mas é um ponto fundamental. Em plena pandemia, 5 anos atrás, me mandaram um áudio. Uma criança com saudade da salinha, né? Pastor, com saudade da salinha, quando é que volta? Eita, meu Deus. Tem como você ouvir um negócio desse lá atrás, naquele momento que a gente estava sem chorar, sem se emocionar? Então elas querem vir, igreja, mas precisam ser conduzidas. E o texto aqui diz que quando não temos maturidade nas tribulações, somos levados pelas ondas e ventos. Nós somos conduzidos, não por mãos que protegem, mas por mãos que, quem sabe, podem nos levar a lugares que nós não devemos ir. São mãos que, em vez de mantermos em pé, elas abaixam. Elas nos derrubam. E nós percebemos então, irmãos, que aqui o sentido que o apóstolo Paulo traz para essa maturidade em tempo de tribulação, como uma ponte para que sejamos maduros na fé, é atingirmos a medida da plenitude de Cristo. Atingirmos a medida da plenitude de Cristo. O que é isso? Sermos cheios de Cristo. Cheios, repletos de Cristo Jesus. Uma vida cheia de Deus. Embora Deus não cabe na gente, porque Ele é muito maior do que nós. Embora Cristo é muito maior que quem somos nós. Mas a nossa vida, como que um recipiente cheio de Cristo. Imagine uma vida que reflete Cristo em
todas as ações. Então, em meio à tribulação, procure desenvolver maturidade cristã. Procure crescer na fé e no conhecimento de Cristo Jesus. E por último, irmãos, em tempos de tribulação, jamais esqueça. Esse é o título de uma mensagem que preguei há anos atrás. Jamais esqueça. Jamais esqueça que Deus reina de maneira sábia e poderosa, soberanamente. Jamais esqueçamos. Salmo 103, versículo 19. Vamos ler juntos? O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Olha aí, o trono dele, ele está no trono. Ele não está lá afastado, como diz o deísmo, né? A filosofia aqui é religiosa também. É uma filosofia, mas é um segmento religioso. O deísmo com D, ele diz que Deus criou o mundo, criou a flora, fauna, o ser humano, mas depois ele largou, deixou aí a deriva aí. Nós estamos à deriva pelo deísmo. E o teísmo com T vem e diz: não é assim não. Ele está reinando, ele tem um controle de todas as coisas. Nós aqui pensamos que ele não tem, mas ele tem. Inclusive esse salmo aqui, se você ler um pouco mais, você vai ver. Ele tem o controle e o poder das nações na sua mão. O poder do universo e das nossas vidas. Então ele reina sábia e poderosamente. Jamais esqueça disso. Em meio a uma tribulação. Porque a tribulação, ela vem, como eu já disse em outro momento, ela vem e ela não é eterna, ela passa. Ela pode deixar danos, mas ela pode deixar uma fé forte. Ela pode deixar um crente muito mais convicto do que ele crê. Ela pode deixar-nos, irmãos, preparados acima daquilo que nós pensamos que a tribulação pode trazer. E eu não estou dizendo que tribulação é boa. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós não temos como escapar. Veio aqui nesse mundo, nós vamos passar. Agora, a grande questão é como saímos dela. Não sair arrebentados, tristes, rancorosos, e outros saem, como diz a cantora, não é? Louvando, cantando do outro lado, né? Exaltando o Senhor, um hino de vitória. Considerações finais, irmãos, a essa palavra. Quando a tribulação bater a porta, e ela bate: oi, estou chegando, já cheguei, já abri a porta. Quando os ventos da tribulação soprarem forte, e eles vêm. Quando as estruturas ao nosso redor parecem estremecer a nossa vida, nossa família. Quando tudo parecer fora de controle, esse controle que a gente pensa que tem, porque com um dedo a gente mexe um celular e as coisas acontecem. Alguém estava me dizendo que foi para um hotel um tempo desse e até com a voz já acendeu as luzes e muitas funções daquele apartamento ali. Um controle muitas vezes que temos na mão e que mudamos ao nosso prazer, se gostamos ou não daquilo que estamos assistindo. Não vamos trazer isso para a vida cristã, porque não acontece assim. Eu e você não temos o controle de situações de nossa vida. Nós podemos, e isso não quer dizer que vamos ser irresponsáveis, não. Mas que existem situações que não temos como segurar. Lembre-se que Deus não se ausenta, Ele se apresenta. E nós não estamos sós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, diz o versículo. Socorro bem presente na tribulação. Ele está presente, Ele não se ausenta, não estamos sós. Esse hino foi entoado em 2020, quando entramos naquele período pandêmico. Não estamos sós, por Deus conosco está, um hino lindo. E isso é uma realidade em nossas vidas. Irmãos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente
nas tribulações. Está passando tribulação, já passou, vai passar? Jamais esqueça de que, buscando a Deus, fazendo um filtro lá de gente que se diz seu amigo, mas que não vai estar presente na tribulação, quando a coisa vir ao aperto. Não, ela vai se distanciar. Quem sabe até pode mandar uma mãozinha assim que vai estar orando, que eu não estou aqui criticando quem manda, viu? Porque eu mando também. Mas em tribulação, irmão, isso aqui não satisfaz, não. Você tem que ir onde a pessoa está. E mesmo até distante, quem sabe diz, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Está passando tribulação, verifique, em nome de Jesus, as armadilhas que o diabo, com seus ardis, ele tem colocado, e você precisa estar atento a isso e fugir delas. Nem fique olhando, fuja. Procure em meio à tribulação, como falamos aqui, destacamos, ter maturidade cristã. Desenvolva a maturidade. E também, jamais esqueça que, embora você está passando tribulação ou vai passar, Deus reina sábia e poderosamente. Ele está sentado no trono. Ele tem todo o poder. O que nós passamos não está oculto aos olhos dele. Vamos orar. Eu não vou nem perguntar quem está passando alguma tribulação, porque eu quero crer que no auditório como esse, nós temos passado. Seja individualmente, seja em família, seja com alguém que a gente conhece, seja como nação, né? Perplexidade das nações. A gente que escuta a notícia, vê a inquietação, as inquietações, né, dos governantes das nações, para demonstrar o seu poderio, enfim. Isso tem a ver com tribulação. A igreja, com teologias surgindo, que querem tirar Jesus do centro, questionam a Bíblia como uma revelação divina, colocam o homem no centro. Então tudo isso é tribulação. E, irmãos, nós precisamos estar bem preparados, porque eu sei, estou plenamente convicto disso. A tribulação no sentido que pregamos hoje, que é no sentido espiritual, do que pertine a nós, ela vem, e ela vem muitas vezes e deixa um rastro, um dano muito grande, se nós não nos apegarmos a um ponto inicial que falamos aqui, buscarmos a Deus. Se não buscarmos a Deus, esse é o ponto, por isso que foi o primeiro aspecto a ser destacado. Você buscar a Deus, clamar ao Senhor. Então nós vamos orar juntos aqui, pedir a Deus que nos dê forças. Eu não incentivo você a dizer, Senhor, permite que a tribulação não venha para mim. Nem ora assim, porque é algo que nos concerne, né? Faz parte da vida. E da vida cristã mais ainda. Mas nós vamos pedir, Senhor, dá-nos sabedoria, poder, graça, para enfrentarmos, lidarmos com situações adversas de forma madura, prudente, sábia, na dependência do Teu Espírito. Aí sim, aí nós vamos estar fazendo orações que são alinhadas com aquilo que a palavra diz. Oremos, Senhor Deus, nessa noite. Essa palavra, Senhor, ela não vem em vão, nem veio para mim e nem para os meus irmãos, os ouvintes dessa noite aqui. Ó Deus bendito, tenha misericórdia de nós, de tal forma que possamos, Senhor, ter esses pontos, mais do que os aspectos destacados, nós possamos ter a nossa vida arraigada em Ti, plantada em Ti, segura em Ti. O Senhor que é o nosso refúgio, bem presente na hora de tribulação, Senhor. Ó Deus, que quando chegar a hora, ou a hora que temos passado tribulação, possamos estar firmes em Ti, no refúgio que é o Senhor. O refúgio que ampara, que cuida, que fortalece, que coloca no colo, no ombro, que leva nos braços, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te peço, eu clamo ao Senhor, por gente que está passando tribulação aqui, de ordem que eu desconheço, mas ela sabe, ele sabe, e o Senhor conhece muito mais ainda. Entra com a Tua providência e graça, Senhor. Faz com que nessa noite
Se o Senhor assim quiser, carimba a data de encerramento desse período, e que o teu servo, a tua serva possa cantar o hino de vitória, e mesmo a tribulação, a sua boca não cesse de louvar ao Senhor, os seus lábios não se cerrem para não clamar a Deus, porque nós sabemos, ó Deus, o quanto isso é maravilhoso em meio à luta, porque na bonança todo mundo pode louvar, todo mundo pode cantar, mas como é maravilhoso quando nós podemos entender que a tribulação não vem em vão, ela deixa para nós maturidade, crescimento. Ó Deus, faz isso por tua misericórdia, nós oramos em nome de Jesus, amém.